Para a exposição de hoje, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Eu quero ler a partir do versículo 4 até o versículo 17. Gênesis 2, versículo 4 ao 17, que diz assim: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidelo e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos agora de abrirmos a Tua Palavra, e sabemos que o Senhor fala conosco a cada dia, mas de um modo especial, no momento quando nos reunimos aqui em culto e a Tua Palavra sendo exposta, é um momento tão importante para nós, da nossa vida, da nossa semana, para que ouçamos o que o Senhor tem a nos dizer. Que o Senhor seja propício a nós, pecadores, nós que somos tão frágeis, imperfeitos e limitados para todas as coisas. Que o Senhor tenha misericórdia e demonstre a sua graça por nós, de modo que ouçamos a sua voz e, ouvindo-a, que sejamos transformados cada vez mais segundo aquele que é a imagem perfeita do ser de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no nome dele que nós oramos, humildemente e em total dependência do Senhor. Amém. Meus irmãos, estamos nos aproximando do dia 1º de maio. 1º de maio é o dia conhecido como o dia do trabalho, e há quem diga que é o dia do trabalhador. E o que se faz no dia do trabalho? Não se trabalha. É um feriado, é o dia do trabalho, quando temos a expectativa de descansarmos do nosso trabalho. É até curioso, né? Mas isso já é assim há um bom tempo. A origem desse dia remete ao ano de 1886. Então já há muito tempo. E isso veio, num primeiro momento da história, da região de Chicago, lá dos Estados Unidos, com manifestações sobre direitos trabalhistas, com greves, paralisações, solicitação de aumento salarial e também considerando a aposentadoria. Depois isso foi se espalhando por outros países até que, ainda no século XX,
há muito tempo foi determinado esse dia para que fosse um feriado. Mas isso remete a esse momento em que se manifestavam sobre a vida profissional do trabalhador. E como eu disse, envolvendo aumento salarial, aposentadoria e outras questões, todas essas são as preocupações a respeito do trabalho. Isso reflete muitas vezes a concepção de trabalho que as pessoas têm. Por exemplo, quando começa-se a pensar em aposentadoria, talvez no primeiro dia de trabalho, quando não é antes dele. Quando algum jovem aí fica pensando, eu vou começar a trabalhar logo porque eu quero me aposentar, alguma coisa do tipo. Isso está cada vez mais difícil, parece. Parece que só estão jogando mais para frente e mais próximo à expectativa de vida, um momento de aposentadoria. Aqueles que quando querem algum tipo de cargo público, isso também está mudando, mas uma das motivações é que tem alguma vantagem com relação à aposentadoria. Então, quando se pensa em trabalho, parece que há uma expectativa quando eu deixarei de trabalhar. Um outro exemplo disso, da concepção de trabalho que temos em nossos dias, é a minha e a sua disposição que podemos ter. Isso é praticamente generalizado ao nosso redor. Quando chega a sexta-feira, o que se diz? E o que se canta? Hoje é sexta-feira. Então é um momento aguardado da semana, quando no final de semana normalmente não se trabalha. É claro que muitos trabalham, mas há essa expectativa pelo happy hour lá da sexta-feira, aquele fechamento da semana, isso da parte de muitos, e juntamente com aquela depressão e tristeza que atinge muitos no final de domingo. Muitos ao nosso redor, daqui a pouco já vão começar a ficarem um pouco mais deprimidos, porque já se aproxima da segunda-feira. O que acontece segunda-feira? Eu vou voltar a trabalhar. O trabalho é visto com pesar, como muitas vezes um castigo. E não é à toa que existe aquela expressão, não é minha, se eu pego quem inventou o trabalho, e a continuação disso não é para dar um abraço, um elogio, mas há um sentimento de pesar e de dificuldades, uma visão difícil a respeito do trabalho. Mas isso nem sempre foi assim. Mesmo assim, mesmo com essas dificuldades que nós encontramos, e essas dificuldades, é claro, têm origem no próprio pecado, quando depois da queda, Deus disse que com fadiga, com sofrimento, o ser humano obteria o seu sustento. Então, todo esse sofrimento, essa fadiga, esse cansaço, esse senso de pesar decorrente do trabalho, é por causa do que aconteceu desde Gênesis 3. O dia do trabalho é desde 1886. O peso com relação ao trabalho é desde Gênesis 3. Mas mesmo assim o trabalho é muito importante nas nossas vidas. Isso não diz respeito somente à maneira como nós obtemos o nosso sustento. O trabalho está intimamente relacionado com quem somos. Se alguém te pedir para se apresentar e você disser o nome, e a pessoa quiser saber mais alguma coisa, não vai demorar muito para você dizer a sua profissão. Eu sou engenheiro, eu sou professor, eu sou dono de casa ou dona de casa, eu sou operador de telemarketing e outras coisas assim. Nós muitas vezes demonstramos quem somos apresentando informações a respeito do que trabalhamos, sobre a nossa área de atuação. E é curiosa essa relação que existe e faz sentido que seja assim. O problema é quando muitas vezes o trabalho parece definir quem a pessoa é. Existe uma ligação entre aquilo que fazemos, para aquilo que dedicamos o nosso tempo, nossas energias, a maneira pela qual obtemos o nosso sustento, ter uma relação
com quem somos. Mas quando o trabalho quer definir, né, quando permitimos que o trabalho nos defina, isso sai fora do propósito de Deus com relação ao trabalho. A Bíblia tem muito a dizer a respeito do trabalho. E mais do que isso, ela começa tratando sobre o trabalho. Sobre o que fala Gênesis 1? Gênesis 1 é sobre a criação dos céus e da terra. E quando termina esse texto de Gênesis 1? No versículo 3 do capítulo 2. Esse é o bloco de texto que nós vemos, de Gênesis 1 até Gênesis 2, versículo 3. E trata sobre o trabalho de Deus na criação. O que vemos então? Muito trabalho. Naqueles 6 primeiros dias, quando Deus criou o templo e criou todas as coisas, e Ele deu forma ao que estava sem forma, e Ele deu conteúdo ao que estava vazio, naquela que era a terra sem forma e vazia. E muitos pensam que Deus, depois daquele 7º dia, Ele está aposentado ou aproveitando as férias até hoje. O 7º dia tem o seu propósito de descanso. Veremos isso, se Deus quiser, nas próximas semanas, no momento de escola dominical, de maneira especial. Mas, assim como o Senhor Jesus disse lá em João 5, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. A Bíblia começa com o trabalho de Deus e até hoje Deus trabalha. E o Senhor Jesus também, Ele não está sem trabalho, sem atividade, ocioso. E a partir do versículo 4, que é o nosso texto aqui, que foi lido, até o versículo 25, não lemos totalmente, mas sobre o que trata esse 2º capítulo? De forma especial, o trabalho de Deus na criação do ser humano. E sobre a maneira que o ser humano deveria trabalhar no mundo em que Deus criou. Sobre o que fala então os 2 primeiros capítulos? Sobre o trabalho de Deus na criação. O trabalho de Deus na criação do homem. E o trabalho que Deus concedeu a Adão. E também Eva deveria auxiliá-lo nesse trabalho que Deus concedeu ao homem. E ela, como auxiliadora, deveria participar nisso também muito intensamente. É sobre isso que trata a partir do versículo 18, que não lemos inicialmente. Essa passagem do versículo 4 ao versículo 17 nos ensina o modo que devemos enxergar o trabalho, como devemos lidar com o trabalho no nosso dia a dia. Isso não é útil, é importante somente na nossa vida profissional. São lições importantíssimas que dizem respeito a quem nós somos, não definidos pelo trabalho, mas pelo Deus que trabalha e que trabalhou na nossa própria criação. Então, a primeira lição que podemos ver aqui é que Deus trabalhou para que eu e você existíssemos. Essa é a primeira lição que está presente aqui. E é claro que ninguém pode ter a pretensão de esgotar nenhum texto bíblico querendo transmitir tudo o que implica, tudo o que quer dizer. Passaremos a eternidade aprendendo a respeito da revelação do próprio Deus, e isso é o que está na palavra de Deus. E de modo especial esses primeiros capítulos. Cada vez que eu e você lermos, nós devemos aprender algo mais a respeito de quem Deus é, do que Ele fez e do que Ele exige de nós. E uma das lições é essa: Deus trabalhou para que eu e você existíssemos. A história da criação, ela é muito conhecida. Até mesmo as crianças conhecem. Recentemente as crianças cantaram uma música que tratava a respeito da criação, desse contexto do Éden, em Bíblias para crianças. Essa é uma história que está sempre presente. Nos 3 primeiros versículos que nós lemos, do versículo 4 ao versículo 6, nós vemos que ainda não havia nenhuma planta no campo.
na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar o solo. E uma neblina subia e regava toda a superfície do solo. Deus havia criado céus e terra. E no sexto dia criou o homem, mas antes disso, vemos que tudo funcionava perfeitamente, harmoniosamente bem. Mas ainda não havia brotado aquilo que Deus havia criado. Por quê? Porque faltava o ser humano. Deus preparou o mundo e depois colocou o ser humano para que ele pudesse estar envolvido com aquilo que Deus criou. Então Deus trabalhou para que existíssemos. Eu já antecipo dizendo que Ele fez isso com um propósito. E como foi lido aqui no versículo 5, Deus não havia feito chover e também não havia homem para lavrar o solo, por isso a erva do campo ainda não havia brotado. Então, o que vemos na sequência, versículos 7 e 8. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você não gostaria de ver pelo menos um vídeo desse momento aqui da história? Você imagina, ou estar lá, muito melhor, né? Esse negócio de vídeo é coisa muito atual para nós. Mas se estivéssemos presentes naquele momento, Deus pegando do pó da terra que Ele mesmo havia criado, moldando com as suas próprias mãos aquele que seria o primeiro ser humano, e talvez as crianças já tenham brincado de argila ou de massinha e criaram algum tipo de bonequinho com algum tipo de massa assim. Até os adultos já podem ter passado por isso. Deus, Ele moldou com as suas próprias mãos a Adão e depois soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e como diz aí, o homem passou a ser alma vivente. Se lermos o capítulo 1, veremos que Deus chama à existência cada uma das coisas que Ele desejava criar. Mas no sexto dia da criação, Ele criou o ser humano, e esse dia é tratado de uma forma mais detalhada nesse texto que nós estamos lendo. Então Deus, Ele toma do pó da terra, molda e sopra nas suas narinas. E não devemos apenas imaginar o barro e um barro se mexendo. Pense no nosso organismo, os órgãos que possuímos, o sistema circulatório, digestivo, nervoso, nosso cérebro, coração, cada uma das coisas que está dentro de nós funcionando de uma forma tão perfeita. Tudo começou a funcionar quando Deus moldou o homem e soprou. E depois que criou Adão, lemos no versículo 8 que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus criou o homem, plantou um jardim e colocou este homem naquele jardim, e o trabalho ali já estava bem definido, como veremos daqui a pouco, de um modo mais claro. Imagine só isso. Além de imaginar você presenciando aquele momento, ou podendo ver de alguma maneira aquele momento da criação, procure se colocar no lugar de Adão. Imagine você sendo o primeiro ser humano a ser criado. Adão abriu os olhos. Como será que foi para Adão esse primeiro momento? Dizem que bebês eles sonham dentro do ventre materno. Não sei
Qual bebê contou isso para o especialista? Com certeza era um bebê superdotado. Eu sei que existem outras maneiras que eles chegam a essa conclusão. Nós normalmente sonhamos com coisas do nosso dia a dia, não é verdade? Ontem fomos alguns jovens ver o filme e chegou alguém hoje de manhã e disse: eu sonhei com um filme, aquele dos Vingadores. Nós sonhamos com coisas do nosso dia a dia, e é claro que existem aqueles sonhos um pouco mais loucos, mas que envolvem elementos do nosso dia a dia. Como que será que são os sonhos dos bebês? Talvez nunca saibamos. Com o que será que eles sonham? Eu até imagino que eles possam sonhar, eles dormem, continuam dormindo quando nascem, mas com o que será que eles sonham? Imagine agora Adão. Deus o criou do pó, soprou em suas narinas, ele abriu os olhos, olhou ao seu redor, levantou, e o que será que ele estaria pensando naquele momento? Ele estava começando a vida naquele instante, não teve período algum no ventre materno. Quando ele olha ao redor, o que ele vê? Não tinha espelho, mas ele pode ter olhado para si mesmo de alguma maneira, ou talvez pelo rio cristalino olhar para si mesmo. Viu que tinha um monte de coisas ao seu redor. Ele sabia o que era uma árvore, um rio, uma fruta. O próprio Deus criou um jardim, o colocou ali e disse: você tem muitas árvores para alimento ao seu redor. Você está no jardim para o cultivar e o guardar, e você só não pode fazer uma coisa: comer do fruto daquela árvore que está no meio do jardim. Então, com quem que ele aprendeu a perceber o mundo ao seu redor? Com o próprio Deus. Adão, ele era extremamente inteligente. Como eu sei? Eu não estava lá, nunca falei com ele. E ele, sem ter estudado, estava começando a viver naquele momento. Como sabemos que ele era inteligente? Deus criou aquele primeiro homem, e também a primeira mulher depois, perfeitos, sem pecado. Toda a capacidade deles que o ser humano tem, não tinha nenhum pecado atrapalhando, então ele era extremamente inteligente. Se você já teve um animal, você deve ter tido talvez alguma dificuldade para ser criativo, para colocar o nome naquele seu cachorro, o totó, ou alguma coisa assim. Lá em casa tem um peixe azul. Adivinha qual é o nome dele? É Nemo, Porque não, é Dory, Que até confundi agora. Se fosse laranja seria Nemo. Para dar nome para um animal pode ser um desafio para muita gente. Adão, ele era extremamente inteligente, porque Deus, ele faz com que os animais venham até ele tem que fazer uma classificação dos animais, dando um nome a eles. Quando ele vê Eva pela primeira vez, foi amor à primeira vista. A gente vê as palavras que ele recita e a gente pode até usar para fazer uma declaração para as nossas esposas. Então ele era alguém extremamente inteligente e ele estava percebendo a criação, porque ele estava sendo ensinado pelo próprio Deus. Ele entendeu, como vemos, se lermos no capítulo 1, que Deus criou todas as coisas, mas enquanto cada animal foi criado segundo a sua espécie, isso é até repetitivo no primeiro capítulo de Gênesis, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Quando chega o sexto dia da criação do ser humano, o ser humano foi criado segundo Deus, segundo a imagem e semelhança de Deus, e Adão estava compreendendo que ele era alguém diferente do restante da criação, porque foi criado à imagem de Deus. Ele tinha uma excelente companhia desde os primeiros instantes de vida. Não estou falando sobre Eva ainda.
Estou falando do próprio Deus que o havia moldado e soprado nas suas narinas. Quando ele abriu os olhos, quem estava diante dele? O próprio Criador. E vemos que na viração do dia, todo fim de tarde, Deus, ele andava com o homem, tinha comunhão com o homem. Olha que privilégio Adão teve desde os primeiros instantes de vida. Abraão não. Falamos muito de Abraão pela manhã. Adão, ele pôde então aprender que era fruto do trabalho de Deus. Uma das primeiras coisas que ele aprendeu sobre Deus aqui, o Deus dele, o seu Criador, trabalha. E demonstra através do seu trabalho a sua bondade e o seu amor. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Da mesma maneira que Ele criou a mim e a você, a sua imagem e semelhança, isso é uma demonstração de bondade muito grande. A demonstração do amor de Deus. Qual é o motivo da nossa existência? Porque temos um Deus que trabalha, tanto no planejamento da sua criação, como na execução do seu plano da sua criação. O nosso Deus planejou e trabalhou para que eu e você existíssemos. Já pensamos sobre Adão. Pense agora em Deus, antes de criar todas as coisas, pensando em você. E quando pensou em você, Ele planejou quem você seria, suas características, a qual família você pertenceria e outros detalhes que não são fruto do acaso. Eu e você existimos porque temos um Deus que trabalhou no planejamento antes da criação, trabalhou na nossa criação e, como o Senhor Jesus diz, continua trabalhando no seu cuidado para conosco. Mas não é somente essa lição que encontramos aqui nesse texto. Deus não apenas nos criou, Deus não apenas trabalhou para que existíssemos, mas Deus nos criou com um propósito. E qual seria um propósito para uma criatura cujo Deus é um trabalhador? O propósito envolve trabalho. E vemos nesse texto que Deus nos abençoou com o trabalho. Pode parecer um pouco estranho dizer que Deus nos abençoou com o trabalho. Para compreender isso um pouco melhor, a gente deve considerar a maneira como Moisés registrou aqui essas informações geográficas e como foi lido. Tem muita informação geográfica que talvez, que certamente nem Adão ficou sabendo, porque Moisés estava falando de algo da sua época, procurando localizar o Éden para aqueles que viviam no seu tempo. Então, essas informações aqui não eram conhecidas por Adão, principalmente naqueles primeiros momentos de vida que estamos considerando. Mas a maneira como Moisés registrou aqui ressalta que, depois de criar todas as coisas, e sabemos que o nosso mundo é grande, comparado ao tamanho do universo é insignificante, mas para mim e para você, o nosso mundo, nosso planeta é um mundo muito grande. E Moisés, ele procura apontar com muitas informações geográficas onde estava aquele jardim no início. O que podemos perceber, pelo menos com essas informações? Que apesar do mundo ser tão grande, e considerando que Deus poderia colocar Adão em qualquer lugar deste planeta, ainda inabitado, Deus escolheu colocá-lo num jardim, também plantado por Deus, e Deus colocou Adão num jardim para quê? Para que, como diz o versículo 15, para o cultivar e o guardar. Este foi o propósito. Já havia sido estabelecido por Deus.
Nós vemos Deus trabalhando na criação do ser humano e também trabalhando naquilo que Adão seria quando crescesse. Ele era um jardineiro, um biólogo, né? O seu cuidado lá com a criação, com os animais. Deus não perguntou a Adão: o que você quer ser quando crescer? Você se importa se eu te der um pouquinho de trabalho? Deus não perguntou nada disso para Adão. Ele apenas o colocou no jardim com um propósito já determinado. Você está aí nesse jardim para o cultivar, para o guardar, para que você, cuidando do jardim, reconhecendo aí a minha criação, você possa desenvolvê-la e também possa conhecer mais a respeito daquele que te criou. Adão, como já dissemos, ele deu nome aos animais que Deus levou até ele. E o que nós vemos? Adão abriu os olhos, olhou para si mesmo, para o jardim ao seu redor, e diante de alguém que ele aprendeu ser o próprio Deus. E uma das primeiras coisas que ele ouviu foi: eu te criei com um propósito, para trabalhar nesse jardim. No perfeito e abençoado jardim do Éden, o que havia? Certamente muita beleza. Os frutos seriam muito mais saudáveis e saborosos do que são hoje. Nem precisamos ir tão longe, né, para lembrarmos de frutos mais saborosos, não com a maneira que eles são cultivados no dia de hoje. Mas mais do que essas coisas, o que havia na vida de Adão naquele local? Ele não fez uma rede entre a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal e deitou. O que mais havia ali era trabalho. Ele reconhecer o motivo pelo qual Deus o havia feito e Deus o abençoando com muito trabalho. E pode parecer estranho, como assim abençoar com trabalho? Quando se está numa situação de desemprego, a gente até reconhece quando vem um trabalho que é uma bênção, mas com as dificuldades e o sofrimento do dia a dia, fruto do pecado em meio ao trabalho, podemos ter uma dificuldade de vermos o trabalho como bênção. É mais fácil vê-lo como castigo. Volte no capítulo 1, versículo 26. Quando, naquele sexto dia da criação, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Na estrutura que Deus criou, a ordem da criação, como as coisas foram criadas para ser, Deus decidiu abençoar o ser humano com trabalho. Deus abençoou como? Dando ordens para que Adão e Eva trabalhassem e desenvolvessem a criação e, obedecendo, pudessem então experimentar a bênção que é ter trabalho. Embora o descanso tenha sua importância, o trabalho tem uma grande importância. Deus, nessa estrutura da criação, demonstrou o valor do descanso em um dos 7 dias. Mas o que deve ser feito nos outros 6 dias? Devemos trabalhar. Assim como mais tarde, por meio de Moisés, Deus falou a respeito do dia do descanso, mas diz que em 6 dias trabalharás, farás tudo o que for necessário. Talvez nem todos de nós vejamos o trabalho como bênção dessa maneira. Talvez, olhando para a nossa realidade, o nosso trabalho, possamos dizer assim como
encontramos lá em Eclesiastes. E eu vou ler o 3º versículo de Eclesiastes. Então, não é somente isso que diz Eclesiastes, devemos lê-lo todo. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? O trabalho por si só, e Eclesiastes fala a respeito disso, em si mesmo, por si só, o trabalho nos traz frustração, cansaço, desânimo, e deixa dessa maneira de cumprir o seu propósito de ser uma bênção. O trabalho tem a ver com o que nós somos, porque Deus nos criou de uma maneira em que devemos trabalhar a vida inteira. Não é que sejamos a favor de trabalho infantil ou contra a aposentadoria, mas Deus nos criou para que trabalhássemos no mundo em que Ele criou. Mas, como diz Eclesiastes, também há tempo para cada uma das coisas debaixo do céu. Mas ainda falta algo importante, e talvez seja o mais importante aqui, certamente é. No jardim do Éden, que estava acontecendo naquele momento, Adão, ao ser criado, ele abriu os olhos, viu a si mesmo o jardim, e ele viu também aquele que havia soprado em suas narinas. E ele ouviu a respeito da criação de Deus e sobre a árvore que não deveria comer, como diz aqui a continuação, versículos 16 e 17. Então, se Deus está falando com ele, Adão está vendo o próprio Deus. E aqui é a pessoa do Filho da Trindade, aquele que mais tarde encarnaria, seria gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo e seria chamado Jesus. Mas aqui o Filho de Deus, antes de assumir forma humana, ele de alguma maneira, na aparência semelhante ao próprio Adão, estava diante dele. Eu não sei se é verdade, mas dizem que os animais assimilam a personalidade dos donos. Eu já vi alguns animais que parecem mesmo com o dono, com a personalidade. O peixe lá em casa não tem nada a ver, mas pega cachorro, né, principalmente, muitas vezes parece que um dono elétrico vai agitar o bichinho, né, e vice-versa também, quando o dono é mais tranquilo. Nós vemos também que os filhos assimilam muitas vezes alguns costumes, alguma expressão dos pais. Eu já ouvi, fiquei feliz com isso, que alguma expressão da Sara ou do Isaac é igual você, Timóteo. Eu fico contente quando encontro essa identificação. Acho que os pais aqui também. Os adolescentes, muitas vezes, quando andam em grupo, eles, quanto mais andam juntos, eles se parecem no linguajar, no jeito de se vestir ou até no próprio comportamento. Pessoas que convivem muito acabam se identificando. Isso acontece na vida de casal. Podemos encontrar muitas vezes, perceber essa identificação entre esposa e esposa, que convivem muito, cada um tem a sua personalidade, tiveram criações diferentes, mas podemos ver certa semelhança, e isso se dá pelo convívio. Por que eu estou dizendo isso? Estamos tratando sobre Adão. E até então não havia mais ninguém. Ele tinha acabado de abrir os olhos, ouvindo as palavras do seu Criador. E ele tinha o privilégio de andar com Deus a cada dia. E além de aprender muito com o seu próprio Criador, ele também certamente se parecia mais com aquele que o criou. Isso se dava pelo convívio que havia, ele se identificava. Ele olhava para os animais, talvez para as árvores,
E percebia, logicamente, não é a mesma coisa que eu, mas quando o seu Criador vinha no final do dia, o próprio Deus, caminhar com Ele, conversar com Ele, ele tinha uma identificação. E ele percebeu que foi criado pelo trabalho de Deus, que foi colocado para trabalhar no Éden, com um propósito, e isso também ele aprendeu com o seu Deus, e ele também percebeu que não estava sozinho mesmo antes da criação de Eva, porque ele tinha com quem andar, que era o próprio Deus também. Desde o início, o propósito do ser humano é conhecer a Deus, enquanto trabalha no local que Deus o colocou. E essas oportunidades de trabalho que Adão tinha faziam com que ele conhecesse mais o seu Criador, e quando Deus vinha falar com ele, ele conhecia ainda mais. Isso continua para mim e para você. Deus nos criou, nos colocou onde nós estamos, e não fez isso aleatoriamente, Ele fez com um propósito. E o propósito, assim como era em Adão, o meio e seu propósito é que a cada dia conheçamos mais o nosso Criador ao trabalharmos na criação do nosso Deus. E ao ouvirmos o que Deus tem a nos dizer, e podemos fazer isso a cada dia através da palavra de Deus, através de uma vida de oração, através de momentos como esse também, quando o conhecemos mais. Podemos e devemos, este é o nosso propósito, é o motivo da nossa existência. Conhecermos a Deus e andar com Ele, à medida que trabalhamos diante de Deus, assim como Adão estava fazendo, e para Deus, e assim como nós devemos fazer também. O apóstolo Paulo diz algo nesse sentido mais tarde, lá em Colossenses 3. Tudo quanto fizerdes, qualquer tipo de tarefa, qualquer tipo de trabalho, qualquer coisa, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que está servindo. Adão estava servindo, trabalhando para quem? Para Deus. Para quem nós devemos trabalhar? Para o chefe? Demonstrar comprometimento com a empresa? Ou para somente, não que não tenha o seu valor, suprir a família? Não. Devemos trabalhar para aquele que nos criou, nos concedeu o trabalho e nos colocou onde estamos. Isso envolve muitos aspectos da nossa vida, não só a nossa vida profissional. Envolve um trabalho de toda uma vida que devemos considerar. Eu quero concluir com algumas aplicações. Começando com uma pergunta: como você lida com o seu trabalho? Você sente um peso muito grande? É claro que é cansativo. Isso é decorrente do pecado. É claro que muitas vezes temos a sensação, se não frequentemente, que não temos o retorno que nos seria justo. Mas como lidamos com o trabalho? Você tem se lembrado que foi Deus quem te criou e você é fruto do trabalho de Deus? Que Deus trabalhou no planejamento, na concretização dos seus planos, e continua dando o seu cuidado, como se fosse uma manutenção, se fizéssemos uma analogia com alguma área de atuação. Deus nos criou para trabalhar em alguma área da sua criação. Não importa se você, como Adão, é jardineiro, ou biólogo, ou deixou a biologia, perdeu a semelhança com Adão e trabalha em banco de repente, se trabalha como operadora de celular, ou se trabalha em casa, tem muito trabalho em casa, não é verdade? Se trabalha na área médica, não importa a área da criação que você trabalha, ou se mesmo você é estudante, este é o seu trabalho em que você deve se envolver. A sua ocupação, sua vocação, os seus estudos, o seu trabalho, bem
como o lugar onde você trabalha, a empresa, o ramo de atuação, são bênçãos de Deus. Ele te colocou ali, e assim como Ele te criou e te deu vida, Ele predeterminou um trabalho e tem colocado diante de você. Qual trabalho Deus tem colocado diante de você para que você cumpra? Você tem se lembrado que Deus criou e colocou neste local para trabalhar com propósito? Eu quero ampliar isso para demonstrar que não se refere apenas à vida profissional. Deus te colocou na família onde você está. E tudo que você fizer, todo o trabalho que você desempenhar no contexto da sua família, dentro do papel de esposo, esposa, filho, ou seja, qual for o relacionamento em famílias, muitas vezes, que não tem a estrutura como deveriam ter, mas Deus te colocou ali para que você trabalhe, se dedique, se esforce para ser na sua família aquilo que Deus criou para ser. Isso é verdade também nos estudos. A escola onde você está, a faculdade, Deus te colocou ali visando um propósito, assim como colocou Adão naquele jardim no Éden. O seu trabalho, até mesmo na igreja, os dons que Deus tem te concedido, é para que você se empenhe em servi-lo, não por um período, mas por toda a sua vida. Onde Deus nos colocou, a família não é aleatória. Deus nos colocou visando um propósito. Isso em cada área das nossas vidas. E qual é este propósito? Lemos durante a liturgia o texto de Deuteronômio, que nos diz sobre o que Deus requer de nós: que temamos ao Senhor, nosso Criador, e andemos com Ele a cada dia, assim como Adão desde o início tinha o propósito. Fomos criados para isso. E amemos ao Senhor correspondendo ao amor que Ele nos concedeu primeiro, e que o sirvamos para que trabalhemos diante dEle, para Ele, em todas as situações da nossa vida. E assim como Adão, ele se parecia cada vez mais com seu Criador, pelo convívio. Eu e você, pela nossa caminhada com Deus, devemos parecer cada vez mais com aquele mesmo que estava diante de Adão, o nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e está embutido nisso o sentido de que, e andam nos seus caminhos. O apóstolo Paulo está falando sobre santificação no capítulo 8 de Romanos. E qual é esse bem? Para que sejamos cada vez mais conformados, mais semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi somente Adão que teve o privilégio de andar com Deus a cada dia. Eu e você também temos. E podemos e devemos conhecer mais o Senhor, procurando respostas para qual é a vontade de Deus neste local que Ele tem me colocado, para que eu me dedique em ser e em fazer aquilo que Ele requer de mim, para que eu demonstre quem Deus é e assim possa glorificá-lo. Lembremos sempre que a maneira como lidamos com o nosso trabalho, isso envolve nossos afazeres, nossas atividades, desde a família, igreja e no dia a dia. A maneira como lidamos com cada uma dessas coisas reflete a maneira como temos nos relacionado com o nosso Deus, nosso Criador, que trabalha e continua trabalhando, cuidando de nós, que trabalhou na nossa salvação, e eu e você possamos usar as nossas vidas dedicadas a trabalhar em todas as coisas, não para homens, mas para o Senhor. Que Deus os abençoe. Amém.